Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Eu me chamo Rosilene, sou professora de pinturas em tecido e olha só o que nós vamos pintar hoje. Hoje nós vamos pintar esse tema lindo, com fruteira, bem colorida. Vamos pintar caju, pera, olha só que coisa mais linda. E esse tema lindo faz parte da minha nova apostila de frutas e vasilhas. São 7 projetos que nós vamos pintar bastante frutas, vamos pintar vários tipos de vasilhas, vamos usar cores bem vibrantes para chamar bastante atenção. Fica aqui comigo para você pintar esse tema comigo, e se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal para você ficar por dentro de todos os vídeos, para você ser notificado. Além de se inscrever, vai lá, ativa o sininho para receber todas as notificações. E eu tenho que mostrar para vocês aqui na mão, mais de perto, o tema. Olha só, aqui é uma fruteira bem bonita, ó, fica bem grandona. Eu fiz nas duas folhas A4, então fiz um tamanho maior. E olha como que fica lindo, maravilhoso, ó. Pintei aqui no tecido. Esse aqui é o brim grosso, mas tem o brim leve, eles são ótimos pra gente fazer assim, joguinho de cozinha, caminho de mesa, mas pode fazer todos também no pano de prato, que vai ficar lindo. Olha esses detalhes aqui, vamos fazer florzinhas, então uma aula bem gostosa pra gente pintar. Tem assim detalhezinhos, mas são coisas fáceis que você vai conseguir fazer. Então, se você ainda não adquiriu a sua apostila de frutas, ó, a gente já pintou aqui o mamão, essa fruteira com mamões, e agora nós vamos pintar essa outra fruteira que tem caju, tem pera, muito lindo. Olha só que beleza. Então, se você ainda não adquiriu a sua apostila, tá aqui na descrição do vídeo o link para você adquirir a apostila. São 7 projetos, vem com guia de cores e foto colorida. Quando você adquirir a apostila, você vai baixar lá, vai dar todos os riscos. Mas a foto colorida, guia de cor, eu vou disponibilizando conforme eu for gravando aqui o vídeo, eu vou colocando lá. Aí fica separadinho, só você lá baixar a foto colorida e o guia de cor dos projetos que eu vou disponibilizando. Não precisa ir lá e baixar todos os riscos, então vou deixar mais separadinho, fica mais fácil para você. Quando você adquirir, você vai ter acesso já a todos os projetos, os 7 projetos, são 7 projetos, então você vai ter acesso aos 7 projetos. Só não vai encontrar todas as fotos coloridas, guia de cor, porque eu vou disponibilizando conforme eu for gravando e colocando aqui aula no YouTube, certo? Combinado? Então, quando você comprar, você vai encontrar o guia de cor e a foto colorida desses que já tem aula aqui no YouTube. E as aulas vão ficar gratuitamente aqui para você assistir sempre que você quiser. Muito obrigado por você que está aqui comigo. Vamos assistir essa aula. Ficou com alguma dúvida? Pode deixar aqui no comentário. Se você quer entrar em contato comigo, meu WhatsApp está aqui na descrição do vídeo. Então, vamos à nossa aula e espero você no finalzinho da aula para a gente falar um pouquinho mais. Então, fica aqui comigo e vamos para a nossa aula. Vamos começar mais um projeto aqui da nossa apostila de frutas e vasilhas. Aqui eu já adiantei um pouquinho, como eu mostrei na aula anterior para vocês, já tinha uma adiantadinha. E nós vamos, ó, começar aqui no fundo usando o amarelo bebê, pode ser o amarelo canário e o amarelo ouro. Tira o excesso aqui, usa um pincel menorzinho, mais macio, ó, movimento circular. Pouquinha tinta no pincel, eu gosto de dar batidinhas, assim a tinta entra aqui na fibra aqui dentro, né, das cerdas do pincel e fica melhor pra gente fazer aqui esse fundo. Ó, só mais aqui pertinho, não vamos levar muito pra fora essa cor, porque eu quero um fundo mais discreto, mais simples. Ó, então aqui do outro lado, ó, tudo aqui a gente preenche com o amarelo, ó, até chegar aqui embaixo. O outro lado também, ó, até aqui assim, ó. Deixa eu puxar pra cá. Venho até aqui assim, com essa cor amarela. Tá vendo que tá mais escurinho? Vamos colocar um pouquinho do amarelo ouro. Só mais aqui nesses cantinhos. E para deixar esse tomzinho mais escuro, nós vamos usar a cor caqui. Vamos usar a cor caqui, um pincel menor,
Então, vem aqui, coloquei, ó, desse lado, faz aqui um contorninho, é uma sombra. E um pouquinho aqui, ó, mas é bem pouquinho do caque. Vamos colocar um pouquinho aqui pertinho. E embaixo, ó, usei também só o caque, um pincel menor. Ó, tá vendo? Aqui eu coloquei tudinho a cor caque. Até aqui, ó, pertinho da castanha do caju. Pouca tinta, esfuma. Tá vendo que aqui tá mais amareladinho? Aí, venho com o amarelo bebê ou amarelo canário, tiro o excesso. E depois que você colocou a cor caque, vem aqui com o amarelo, pra ficar mais amareladinho. Pode colocar também um pouquinho, bem pouquinho, do amarelo ouro, senão ele fica bem forte. Então, vai devagar, tira o excesso, não vem direto. É pouquinha tinta, quase nada de tinta, ó. Eu ainda tiro aqui no meu paninho. Tá vendo? Então, aqui embaixo é só isso, o caque e o amarelo. Ó, e aqui em cima, depois de colocar o amarelo, bebê, vem nos cantinhos, bem pouquinho do amarelo ouro, pra deixar um pouquinho mais escuro, mas é mais nos cantinhos mesmo. Então, super fácil, bem simples de fazer esse fundo. E fica muito lindo. Então, nas partezinhas aqui, você coloca nos cantinhos, ó, amarelo ouro. Aqui também, ó, tá vendo? Aqui no meinho tem um espacinho, coloco o amarelo ouro. Vai ficar assim um fundo bem clarinho mesmo. Todos os cantinhos coloco o amarelo ouro. No caju vermelho, nós vamos usar amarelo ouro, vermelho vivo, vermelho tomate e púrpura. Então, no caju, a gente também pode usar o amarelo, não precisa ser só o vermelho. Caso você não queira usar o amarelo, tudo bem, pode usar só as tonalidades vermelhas. Ó, lembrando que ele vai ficar mais vermelhinho. Esse amarelo aqui só vai aparecer um pouquinho mesmo. Depois de colocar o amarelo, vem com o vermelho vivo, ó, colocando aqui. E o vermelho vai ficar um pouquinho mais clarinho. Em alguns lugares, nós não vamos tampar aqui todo o amarelo, não. Vamos deixar ele aparecendo. Deixa eu pegar um pincel maior. Ó, vem bem suave aqui em cima. Contorna aqui a folhinha. Ó, desvia aqui desse amarelo. Não vem aqui pra cima dele com vermelho, senão vai tampar. Colocou, vamos lavar o pincel e volta com o amarelo. Lava bem o pincel para não perder aqui o amarelo. Se você preferir esperar secar e depois voltar aqui e reforçar o amarelo, ele fica mais evidente. Só não pode tampar ele tudo aqui com o vermelho, que aí depois a gente não consegue mais essa tonalidade. E agora, ó, vermelho vivo, não, vermelho tomate, estávamos usando vermelho vivo, agora vermelho tomate, nessas partes mais escurinhas. E o púrpura, deixa só mais, assim, manchadinho mesmo. Limpa o pincel, tiver muita tinta, limpa o pincel. Pode deixar mais manchadinho. Ó, deixa uns cantinhos mais escurinhos, porque fica bem legal deixar assim mais escurinho.
E lá, limpa, lava bem o pincel, volta, reforça mais um pouquinho que o amarelo. Ó, vamos vir com um pouquinho do púrpura aqui, ó, e definir um pouquinho mais essa partezinha aqui. Vamos aproveitar e fazer esse daqui também. Esses dois vão ser vermelhos, mas eu vou pintar esse aqui com vocês e esse outro vermelho. Eu vou fazer o vídeo lá no meu canal do Instagram. Então, para você assistir o vídeo desse aqui, vai lá no meu Instagram que você vai ver como que ficou, como que eu pintei. Mas aí você pode também se guiar pelas fotos coloridas e é a mesma coisa. Você só vai escolher onde que você quer que fique mais amarelinho, onde quer que fique mais madurinho. E aí você vai colocando ali primeiro o amarelo, porque se você vem aqui com muita tonalidade de vermelho, depois o amarelo some. Ó, coloquei o amarelo ouro. Agora, a gente pode pegar até um pincel maior, que vai facilitar mais. Ó, volta com o amarelo, reforça. Aqui eu passei por cima do talinho, porque o amarelo é uma cor transparente, depois a gente consegue ver. E aqui também vai ser vermelho, não tem problema passar aqui. Se fosse amarelo também não teria, porque é amarelo, então... Ó, sem lavar o pincel, você pode vir direto no vermelho. Tira aqui o excesso, ó, e depois, com o restinho, você vem aqui suave em cima do amarelo. Não traz muita tinta, senão acaba tampando. Chegou perto do contorno, vamos usar um pincel menor. Primeiro, vamos colocar, ó, um pouquinho do tomate. E púrpura, mais manchadinhos mesmo, manchinhas, né? Não precisa, assim, ficar espalhando muito. Ó, vamos colocar um pouquinho aqui também. Agora, vamos usar um pincel menorzinho. Aqui, ó, eu quero que ele fique mais madurinho. Vou colocar púrpura. Venho com o vermelho tomate, misturando aqui com púrpura. E agora, ó, o vermelho vivo. Bem devagarzinho, capricha no contorno pra ficar bem bonitinho. Usa um pincel aparadinho, que facilita bastante aqui na hora de fazer o contorninho. E vem aqui arrumando. Terminando de preencher. Olha que legal. Já está ficando muito lindo. E aqui vermelho vivo nessa parte mais em destaque, aqui que tá mais na frente. Tá vendo? Não é difícil. Vai assistindo aqui a aula, o vídeo, e você vai conseguir fazer. Ó, volto com um pouquinho do púrpura, eu quero que fiquem umas manchinhas mais escuras. Vai seguindo, ó, o movimento aqui, o desenho do caju. E esse já ficou mais madurinho, né? Tirar um pouquinho aqui dessa marcação mais escura. Olha que lindo. Então, esse outro vermelho vou pintar e o vídeo vai ficar lá no meu Instagram. Vai lá ver como que ficou. Aproveita e já se inscreve no meu Instagram. Já segue lá para você ficar por dentro das novidades.
Vamos fazer aqui o caju amarelo. Aí depois a gente volta fazendo aqui as castanhinhas. Primeiro a gente pinta os caju, depois volta fazendo as castanhinhas que fica mais fácil. Para pintar o caju amarelo, nós vamos usar branco, amarelo canário, amarelo bebê, o meu amarelo bebê, amarelo ouro, siena natural e aqui o telha, mas pode ser o caramelo ou cerâmica. Ó, vamos começar colocando aqui, ó, no centro um pouquinho do branco, amarelo, mais aqui no centro. E agora amarelo ouro, pertinho aqui da castanha, amarelo ouro. Ah, vem preenchendo com amarelo. Aqui era só uma marcaçãozinha que eu fiz pra me lembrar onde que eu ia fazer o caju amarelo. Vou desviar aqui, ó, do talinho da pera, pra ficar melhor depois. Mas se você não quiser, pode passar por cima, que o amarelo é transparente. Eu volto com um pouquinho do amarelo, bebê. E agora, um pouquinho do siena. Pertinho aqui também da castanhinha. Depois de colocar o siena natural, vamos colocar bem pouquinho do telha, pode ser cerâmica ou caramelo. Pertinho aqui também, ó, pra dar uma profundidade. Limpa o pincel, volta com o amarelo pra deixar essa cor mais suave. Ó, pode passar o amarelo aqui por cima, ele vai deixar bem suave aqui essas outras cores. E volta também, ó, com o branco. Faz aqui, ó, essa viradinha, pra ele ficar mais arredondado. Dá esse aspecto de arredondado e traz um pouquinho aqui pra baixo. Ó, um pouquinho aqui no contorninho. Se ficar muito clarinho, coloca de novo o amarelo. Agora, vamos colocar, ó, mais assim, batidinhas. Não vou espalhar tanto. E depois que der uma secadinha, a gente pode voltar, pode reforçar aqui um pouquinho mais essas cores. Vamos fazer aqui o outro caju. Esse aqui, ó, vamos começar marcando com siena. Vem agora com o amarelo, ouro. Ó, tô usando pincel menor porque é um espaço bem pequeno, então vai ficar mais fácil. E aqui, ó, na parte mais alta, a gente coloca
o amarelo bebê ou o amarelo canário. Depois que der uma secadinha, você pode voltar a reforçar um pouquinho mais. Aí agora a gente já pode usar um pincel maior. Vamos colocar aqui no centro, amarelo bebê, e logo em seguida vem com o amarelo ouro. Aqui pertinho do caroço da castanha, né? Não é um caroço, é uma castanha. Vamos colocar o amarelo ouro. Termina de preencher com o amarelo ouro. E vamos reforçar aqui com o amarelo bebê. Ó, volta um pouquinho, reforça a parte de luz e vai deixando acabar aqui. Essa parte mais clarinha. Ó, vem pra cima do amarelo ouro e vai deixando ali acabar. Aqui embaixo, ó, vamos colocar um pouquinho do siena, bem pouquinho. E um pouquinho do telha. Mas é pouquinha coisa, cuidado, senão fica muito escuro. Percebeu que ficou muito forte? Volta com amarelo ouro e mistura aqui com o telha. Ó, vai ficar bem amarelinho mesmo esse caju. E tem uns que são bem amarelinhos. Com um pouquinho do branco, vem aqui e deixa mais clarinho. Vamos colocar um pouquinho aqui também. E aí, depois de uma secadinha, você volta, reforça aqui um pouquinho mais, se necessário. E olha como que já fica bem bonito. Vamos pintar agora a castanha do caju. Vamos usar branco, cinza, cinza lunar. Aqui é o pântano. Pode usar também, se você preferir, o verde oliva, mas nesse eu vou usar o pântano e o preto. Vamos começar preenchendo com o cinza lunar. Ó, pode preencher tudo aqui com o cinza lunar. Preencheu tudo com o cinza lunar, vem aqui, ó, com o pântano, nessas partes que fica mais aqui por trás, ó, vai ficar mais escuro, então vamos colocar o pântano nessas partezinhas aqui. Vem de pouco a pouco, pra não ficar também muito escuro. Traz assim, ó, um pouquinho pro contorno. E vem aqui, ó, na direção dessa bordinha aqui, dessa curvinha. Ó, aqui deixa um pouquinho mais escurinho. Ó, e agora, com o cinza normal, mais aqui no centro. Ele vai ajudar a dar volume aqui na castanha do caju. O cinza normal, pode ser também o cinza claro.
Vamos colocar um pouquinho mais do pântano aqui nessa partezinha. E com o preto, ó, vem aqui nessas, mais batidinha, nessa partezinha, para criar uma profundidade aqui. E podemos também fazer algumas manchinhas. Ó, então é bem facinho. Com o branco, a gente vem mais aqui no centro. Depois pode reforçar também, se você quiser deixar bem clarinho. E com o cinza, vamos destacar essas bordinhas aqui, ó. Ó, mais batidinhas mesmo com o preto. Pode deixar manchadinho. Olha como que fica lindo. Depois a gente volta aqui, reforça um pouquinho mais, ó. Essa luz aqui com branco vai ficar bem legal. Ó, bem aqui, essa partezinha, ela fica por cima, a castanha tá lá dentro. Então, essa partezinha tem que ficar, essa tá saindo lá de trás. Mas essa aqui está na frente, a castanha fica por dentro. Não deixa, assim, a castanha aqui aparecendo, porque ela fica lá dentro do caju. Bem grudadinho. Não, vem, reforça, pra dar essa impressão de que ela tá lá dentro. Você pode também, se você preferir, pintar a castanha primeiro. Um pouquinho do siena, pra deixar aqui essa parte mais escurinha. Você pode pintar todas as castanhas, depois ir fazendo os cajus, ou pode pintar igual eu fiz, todos os cajus e depois vir aqui fazendo as castanhinhas. Vou colocar um pouquinho do telha aqui por trás, pra dar mais profundidade. Lava o pincel, limpa, vem aqui e suma um pouquinho. Depois é só voltar e reforçar um pouquinho mais e fica bem lindinho. Pode colocar também umas manchinhas mais assim, fortes, fica bem lindo. Ó, então, todas as castanhas vamos usar as mesmas cores. Aí, alguns você pode deixar um pouco mais escurinha, com o pântano, outros pode ficar mais clarinho, usando mais o cinza. E essa aqui, ó, aparece só um pedacinho dela. Ó, eu vou colocar o pântano, ela tá bem lá atrás, porque como tá aparecendo essa parte, aqui não vai aparecer tanto. Se a gente colocar uma castanhona aqui, então não tem como aparecer os dois lados ao mesmo tempo. Ou vai aparecer mais esse ou esse daqui. Então, como essa daqui tá mais na frente, a castanha fica bem lá atrás. Cinza lunar. Só vai aparecer aqui o pedacinho dela. Pântano. Lava o pincel. Vem, ó, com o cinza mais clarinho. Pertinho aqui do contorninho. Bem simples mesmo. Podemos colocar um pouquinho do branco, para dar mais um volume. E pode fazer umas manchinhas também com o preto. Ó, bem facinho. E aí, as outras, tudo a mesma cor. Aí, você vai escolher, se quer que ela fique mais escura, coloca mais pântano. Se quer que ela fique mais clarinha, usa mais o cinza lunar. Aqui no talinho, nós vamos usar o pântano mesmo. Pode ser também o verde oliva, o rústico.
Ó, coloco o verde pântano aqui. Tô usando o pincel fininho pra ficar mais fácil. E venho aqui com o branco. Fazendo aqui essa partezinha que é onde o caju fica grudadinho ali no pé. Ó, bem facinho. Ó, aqui ele já tá bem sequinho. E agora eu venho aqui, ó, cuidado pra não encostar. Ó, já estou fazendo aqui a luz nessa parte aqui do caju, já tá bem seco mesmo. Pouquinha tinta. Vamos fazer aqui também. Não precisa deixar secar bem, se você gosta de fazer, assim, uma luz sem tá bem sequinho, só deixa um pouquinho o tecido absorver aqui. Mas eu prefiro, como eu não quero que o branco misture aqui com o vermelho, então eu deixei secar bem sequinho. E aí, você vai escolher a intensidade da luz, se você quer mais clarinho ou se você quer que fique bem forte. Ó, vai seguindo aqui o desenho do caju. Olha como que fica bem bonito. Ó, esse daqui, vamos fazer aqui a luz. Depois eu faço as castanhas. Então, vamos fazer aqui, a luz já tá seco também. Se você não quer que o branco misture aqui com as outras cores, então você deixa secar bem igual eu deixei. Pouquinha tinta, porque como tá bem sequinho, se você colocar muita tinta, vai ficar tudo branco. Não use um pincel muito grandão, que vai ocupar mais espaço. Ó, e esse aqui pode voltar aqui, reforça um pouquinho, bem pouquinho, já tá bem bonito. Ou, se você preferir, pode deixar assim mais suave mesmo a luz aqui. Olha que bonito. Depois, vou fazer aqui as outras castanhas. Ó, esse daqui, vamos colocar aqui. Aqui, ó, já adiantei um pouco. Agora, nós vamos pintar aqui as folhas. Vamos usar o verde folha, verde musgo e aqui o verde pântano. Eu vou misturar o verde pântano com o verde musgo, mas se você tiver o verde pinheiro, pode usar o verde pinheiro. Eu quero essa cor parecida com o do verde pinheiro. Então, se você tiver, pode usar o verde pinheiro aqui no lugar dessa misturinha. Ó, misturei aqui o verde musgo com o verde pântano. E venho aqui, vou preencher toda a folhinha com essa misturinha, mas se você tiver o verde musgo, o verde pinheiro, vai usar o verde pinheiro. Estou usando um pincel grande, mas agora aqui pertinho do contorninho, vou usar um pincel menor.
todas as folhas do caju é a mesma coisa. Preenche tudo com o verde pinheiro ou a misturinha. Se você não tiver o verde pinheiro, vai fazer a misturinha aqui do verde musgo com o pântano, que ele fica bem próximo da cor verde pinheiro. Preenche bem aqui o contorninho. Pouquinho agora do pântano, aqui nessas partes mais escuras. Ó, e vamos aproveitar e preencher essa aqui também. Pode preencher de duas em duas, não precisa ir fazendo uma por uma, se você gostar de fazer assim bastante de uma vez, pode fazer de duas em duas. Ó, aqui nessa partezinha, a gente pode vir com o verde folha. Vem com o verde folha aqui nesse contorninho pra deixar ele mais clarinho. Ó, e vai ficar um pouquinho mais clarinho. Ó, depois de preencher, vem aqui com o pântano nessa parte mais escurinha. Um pouquinho do pântano aqui por trás desse caju. Mais aqui nessa partezinha de baixo mesmo. Se necessário, depois volta e reforça, ó, que aqui não vai pegar bem porque agora tá úmido, então pode ser que depois seja necessário. Aí você vai ver se precisa voltar e reforçar. Então, depois que preenche, vamos pegar um pincel menor e com verde folha, a gente vem aqui, ó, fazendo esses detalhes, ó. Mas aqui na ponta, deixa o pincel de ladinho, pra ficar mais pequenininho o espaço aqui, fica mais fácil. Ó, coloca, não deixa assim aquele excesso de tinta. Vem aqui e esfuma. Depois, quando tiver mais sequinho, a gente volta e reforça de novo. Podemos ir com o pincel fininho, pode ser assim, achatado, ou pincel filete mesmo, aqui no meio, definindo a nervurinha. Agora não aparece muito porque ainda tá úmido. Depois que secar, você vem aqui, pode ser com filete. Ó, aqui na mesma coisa na outra folha. Vem no meio, vamos definir aqui o meio, pra ficar mais fácil. E agora, ó, a gente vem puxando essas partezinhas que vão ficar mais clarinhas. Ó, deixa curvadinha. Na ponta, usa o pincel mais de ladinho.
E todas as folhas vão ser dessa mesma forma. Aqui também não deixa um espaço muito grande também entre as nervurinhas, essas partes mais clarinhas. Ó, e vamos deixar secar, depois a gente volta e reforça, fica bem bonito. Enquanto isso, vamos pintar aqui as outras coisas. Essa folhinha e essa daqui é a mesma coisa. Essa daqui eu já tinha uma reforçadinha, porque ela já deu uma secada. Então, depois vamos fazer a mesma coisa com essa. Para pintar as peras, nós vamos deixar ela um tom mais verde, mas nós vamos usar essas cores aqui e também um pouquinho do amarelo. Então, nós vamos usar o branco, o amarelo bebê e o amarelo ouro. Então, esses são os amarelos. E o verde é o verde kiwi, verde folha, verde musgo e o verde oliva. E um pouquinho do cerâmica e do púrpura. Esses aqui, ó, vai ser mais por último. Nós vamos começar primeiro, ó, com o amarelo. Venho aqui para definir aqui esse pescocinho. Essas duas partes aqui tem que ter pontos mais claros. Então, coloco o amarelo bebê, pode ser o amarelo canário. Se você não tiver nenhum desses, pode colocar, misturar o branco com o amarelo ouro, ó, e bem pouquinho do amarelo ouro. Amarelo ouro mesmo, quase nada aqui, bem pouquinho. São os pontos que vão ficar aqui mais clarinho. Então, nós vamos usar aqui essas cores. Pode deixar aqui um pouquinho, ó, manchadinho, mas a parte que vai ficar mais clarinha aqui. Então, ó, já colocamos os dois amarelos. Agora, nós vamos vir com verde kiwi. Pode misturar aqui com o amarelo. Não precisa tampar todo o amarelo, deixa ele aparecendo um pouquinho. Se for necessário, depois você volta, retoca um pouquinho mais do amarelo. Se você quiser que ele fique mais visível. Ó, vem com o pincel achatado para ficar mais fácil. E aqui, ó, misturo o amarelo com o verde. Não deixa assim essa separação visível. Ó, estou usando o verde kiwi. Pode passar aqui por cima, ó, onde saiu o talinho. E agora, ó, verde folha. Vamos colocar também o verde folha. Preenchi quase tudo com o verde kiwi. E agora, vamos colocar também o verde folha. Ó, coloco o verde folha aqui, ó, no pescocinho, pra deixar mais escurinho. E vamos colocar nesse cantinho aqui também. Aí, você pode voltar, ó, no amarelo bebê. Reforça um pouquinho mais aqui, essa parte mais clarinha. Pode trazer também, ó, um pouquinho do amarelo bebê aqui, pra definir essa parte que está por cima. Lava o pincel. E agora, vem com o verde pinheiro, verde musgo. Mas aí, você vai colocar pouquinho verde musgo. Mais aqui no pescocinho. Ó, e cuidado para não tampar todo o amarelo. Deixa aparecendo um pouquinho. Ela não é amarela, mas ela tem algumas tonalidades, umas partezinhas mais amarelinhas. Podemos colocar um pouquinho aqui. Pouquinho verde musgo, senão fica muito escuro. Aqui por trás, onde vai sair o talinho, um pouquinho também do verde. E agora, ó, bem pouquinho do verde oliva, mas é bem pouquinho. Vai tirando o excesso aí no paninho. Ó, e vem mais assim, devagarzinho, pra não ficar aquela cor
muito escura, parece que a pera tá queimada. Se a gente não tomar cuidado, o verde oliva, ele deixa a pera com aspecto quando a fruta já tá bem velhinha, que ela fica assim, às vezes na geladeira, que acaba queimando. Ó, aqui o verde kiwi, pra deixar mais claro. Ó, de batidinhas. Dá umas batidinhas, deixa mais manchadinho. Ó, então, nós usamos já os amarelo, o verde, os tons verdes. Agora, vamos usar púrpura e cerâmica. Pouquinho mais na pontinha, ó, do pincel. E vem dando umas batidinhas aqui onde a gente colocou esses tons de verde mais escuro. Ó, vai dando batidinha e arrastando. Não precisa deixar também aquele excesso de tinta aqui. E com um pouquinho do púrpura, podemos deixar aqui um pouquinho mais escuro, alguns lugares. Lavo o pincel. Ó, aqui vou colocar um pouquinho mais do verde folha, bem pouquinho só pra ficar um verde mais bonito. Ó, a gente consegue ver alguns amarelinhos bem suave. E agora o branco, ó, nessas partes mais clarinhas. Pode fazer também um pouquinho em outros cantinhos. Não precisa ser só aqui a luz, ó. Pode trazer aqui para o outro lugar também. Cuidado para não espalhar demais e tampar aqui todas as cores. Mais de batidinhas mesmo. Ó, com o pincel fininho, tá vendo? Ó, essa daqui ela ficou um pouco mais avermelhada. Você pode depois reforçar um pouquinho mais se você desejar que apareça mais esses tons aqui de cerâmica e púrpura. Ó, com o pincel fininho, verde oliva, vamos colocar algumas manchinhas aqui com verde oliva. Não precisa ser muito. Deixa umas mais escuras e umas mais clarinhas. E com esse pincel mesmo, ó, você pode fazer aqui. E aí, você vai olhando aqui no seu risco. Aqui é que eu vou escrevendo as cores que eu estou usando para não esquecer depois na hora de fazer o guia de cores, senão acaba esquecendo. Então, você vai olhando aqui para não se perder. Não precisa também ficar igualzinho que tá ali no risco. Pode vir aqui sem medo. Faz um talinho. Tem umas que tem um talinho bem tortinho. E eu acho muito bonito. Então, pode vir aqui, faz o talinho, não precisa ser igual tá no risco. Só não deixa muito, muito, muito grosso. Porque o talinho da pera não é fininho, mas também não é tão grossão. Tem umas que são mais grossas, outras são um pouquinho mais finas, mas nada assim, fora do normal. E com o verde folha mesmo, a gente vem aqui, faz uns detalhezinhos, ele vai ficar um pouquinho mais apagadinho, depois você volta e reforça, ó. Esse aqui já tá seco, então volta, depois tá mais sequinho e reforça mais. Olha que bonito. Então, vamos pra outra, pra vocês não se perderem, porque é um pouquinho de tinta, né? Um pouquinho a mais de cores. Ó, primeiro, vamos começar pelo amarelo. Vou definir aqui a parte que vai ficar mais clarinho. Ó, essa vamos deixar mais aqui no centro. Então, comece pelos amarelos. Pouquinho. Colocou os amarelos, aí vamos agora com
Os verdes, lava o pincel para tirar o excesso de amarelo. Comece pelo verde mais clarinho, verde kiwi. Vem esfumando, não deixa secar. Tem que mesclar aqui o verde com o amarelo. Aqui, peguei um pincelzinho menorzinho para ficar mais fácil. E assim, não fica alisando muito, não. Senão acaba uma cor tampando a outra. Pode passar aqui por cima do verde, desde que seu pincel tenha pouca tinta, porque aí não vai tampar. Use um pincelzinho menor, que vai ficar mais fácil para você fazer aqui essas partes, esses cantinhos. Ó, aqui por trás, vamos... Se você ficar com medo de passar e perder, pode desviar. Perder aqui o talinho. Ó, vem agora aqui no meio, para definir o pescocinho. Verde, folha. Não coloca muita tinta no pincel, porque como a gente tá usando bastante cores, se eu vim aqui colocar muita tinta de cada cor, aí não fica legal, não. Agora, ó, verde musgo, mais aqui no pescocinho. E vamos colocar aqui também. Não precisa todas ficar igualzinho, na natureza não é igual. Umas pode ficar mais verdes, outras pode ter mais tonalidades amarelas. Ó, vamos pegar o amarelo para definir aqui essa parte que está por cima. Então, vem com o amarelo, tinta aqui mais de um lado. Depois que der uma secadinha, se necessário, você volta, reforça aqui esse amarelinho. E aqui nesse ladinho, vamos colocar um pouquinho mais do verde musgo. Bom, então, colocamos os verdes. Falta aqui o verde oliva. Pouquinho verde oliva, bem pouquinho mesmo. Senão, sua pera vai ficar com a cor muito estranha. Ó, batidinhas. E agora, o cerâmica e o púrpura. Ó, tá vendo que essa aqui, ó, já apareceu mais a tonalidade amarela. Então, você pode deixar algumas mais verdes, outras mais amarelinhas. Coloquei o cerâmica. Ó, pode colocar por cima do amarelo ou do verde. Na parte amarela, ele fica mais clarinho. Na parte verde, ele vai ficar um pouquinho mais escuro. Pode deixar um pouquinho assim, ó, de batidinhas. Vai ficar bonito. E agora, vem com um pouquinho do púrpura. Pouquinho, vai devagar, para não ficar também muito escuro. E o branco para definir aqui as partes de luz. Ó, não espalha muito. Depois que secar, você volta, reforça um pouquinho mais. Não deixa o branco tampar tudo aqui o amarelo, não. Deixa aparecendo o amarelo. E agora, com o pincelzinho, vem aqui, faz umas manchinhas. Pode fazer, se você quiser, pode fazer com púrpura também. Ó, aí, se você não quiser que ela fique tão assim definidinha, você vem, ó, com o pincelzinho limpo e mais sequinho. Ó, e dá batidinhas aqui por cima, que elas ficam bem mais fraquinhas. E depois, conforme vai secando, elas somem um pouquinho também.
Ó, vem aqui com o verde oliva e faz o talinho. Pode ser com o pincelzinho achatado também. E verde folha. Vem aqui e faz o detalhezinho. Se você quiser fazer com a cor branca, pode fazer também com o branco, ó. Não precisa ser só com o verde. Pode usar o amarelo também. Então, dá pra usar tudo isso pra gente iluminar aqui. Olha como que ficou lindo. Aí, depois vai secar, você volta com um pouquinho, ó, de batidinhos aqui. Vem aqui também, ó, com o amarelo e define essa partezinha, ó, que está por cima. E vai ficar muito lindo. Olha que lindo. Vamos pintar aqui a fruteira. Vamos usar lavanda, aqui é o magenta e aqui é púrpura. Vamos misturando, ó, o púrpura e o magenta, colocando mais magenta. Se você quiser fazer essa misturinha no pratinho, também pode fazer. Eu prefiro já misturar aqui no tecido mesmo. Aqui embaixo, nós podemos deixar só o púrpura. Coloco o púrpura e depois vem misturando aqui o magenta. Vou usar um pincel menor para ficar mais fácil. Então, não tem assim uma medida certinha. Vai colocar um pouquinho mais no magenta para ficar mais clarinho. Vou contornar aqui a folhinha, porque depois não fica legal para pintar por cima dessa cor escura. Então, contorna a folhinha e vai ficar mais fácil. Ó, vamos colocar aqui púrpura perto da folhinha. Vamos deixar essa área mais escura. Ó, aqui, vou usar um pouquinho mais do magenta. Magenta, agora vem com púrpura. Cuidado para não entortar aqui essa partezinha da fruteira. Vai bem devagarzinho. E aqui dentro, ó, vamos começar com púrpura. Agora, vem com magenta. Vou lavar o meu pincel, coloco um pouquinho mais do magenta. Aqui dentro vai ficar um pouco mais escuro. Ó, agora, vamos pegar aqui um pincel maiorzinho, lavanda, vem mais aqui no meio. Todos os outros aqui eu fiz da mesma forma. Ó, coloca mais no centro e esfuma. Não precisa ser muito lavanda, senão ele fica bem clarinho. Vem colocando de pouco a pouco. Ó, e aqui, vai colocar um pouquinho do lavanda, pode depois reforçar se você quiser, depois que secar, volta, reforça um pouquinho.
Ó, com o pincel fininho, vem com a cor lavanda aqui nessa parte e faz aqui esse contorninho. Aqui nas partes da frente, eu usei o púrpura mesmo. Se você quiser fazer assim tudo clarinho com lavanda, pode fazer também. Ó, aqui vou escurecer um pouquinho com o púrpura. E vem aqui contornando todas as bordinhas com o púrpura. Pode trazer um pouquinho mais aqui, ó, pra dentro. Deixa sua tinta mais molinha, não deixa ela dura, porque aí fica difícil pra fazer aqui esse detalhe. Vamos fazer essa parte aqui do pezinho. Ó, vamos colocar o púrpura, agora vem com o magenta. Bem devagarzinho para não entortar. Nas laterais, vamos colocar púrpura. E aqui por baixo, não tem problema se passar aqui por cima. Só se o seu risco estiver bem apagadinho, aí você toma cuidado para não perder. Magenta. Deixa bem certinho aqui o contorninho. Volta com magenta, lavanda. E um pouquinho mais de lavanda nesse aqui de baixo. Ó, deixa mais redondinho. E agora, vamos terminar de preencher. Aqui pertinho do caju, vamos deixar mais escuro. Ó, e vem misturando aqui uma cor com a outra. Nesse lado aqui, eu vou usar um pouquinho mais o magenta, deixar mais clarinho. E esse aqui mais escuro. Esse aqui vai ser mais o púrpura. E esse outro aqui eu vou deixar mais clarinho.
preencher aqui, vou colocar um pouquinho aqui do púrpura nessa parte de baixo. E vem esfumando, trazendo aqui para o centro. Aqui vamos colocar lavanda. Traz até aqui pertinho. Um pouquinho mais do lavanda para ficar mais clarinho. Volta, reforça um pouquinho mais aqui o púrpura para deixar bem definido. E com o pincel mais fininho, vamos fazer essa partezinha aqui de baixo. Vamos preencher com púrpura. Um pincel mais achatado, né? Falei mais fininho, mas é um pincel mais achatado. Fica mais fácil pra gente fazer aqui. E menorzinho também. Se for um pincel muito grande, aí vai ficar bem largo, não vai ficar tão legal. Ó, vem aqui, faz o contorninho, essa curvinha. E com o magenta, vem bem aqui, ó, perto da curvinha, vamos deixar mais clarinho, pra separar a parte de baixo da parte de cima. Um pouquinho, bem pouquinho de lilás não, lavanda, mas pode ser o lilás também. Se você não tiver a cor lavanda, pode usar o lilás, fica bem legal. Ó, bem pouquinho mesmo, só pra ficar mais clarinho. Volta, reforça aqui embaixo o púrpura. E vamos colocar um pouquinho, ó, do branco, pra reforçar ainda mais aqui essas partes mais clarinhas. Aí, você vai escolher se você quer mais clarinho ou se você quer mais fraquinho aqui a intensidade desse branco. Ó, pode colocar um pouquinho aqui em cima, bem pouquinho. Aqui nessa folhinha, nós vamos usar o branco, o verde pistache e o verde oliva. Vamos colocar verde pistache. Aqui do outro lado, verde oliva. E um pouquinho aqui desse lado. É uma folhinha bem pequenininha.
Então, não use um pincel muito grandão, que fica mais difícil. Não use um pincel muito grande, que é uma folhinha menorzinha, fica mais difícil pra gente preencher. Ó, volto com um pouquinho do verde oliva, deixo um pouquinho mais escuro essa parte. Depois der uma secadinha, você pode reforçar. E aqui, com um pouquinho do branco, vamos deixar mais clarinho. Volta com mais um pouco do branco, reforça um pouquinho mais. E depois que der uma secadinha, a gente pode voltar aqui e reforçar a parte mais escurinha e a parte de luz também. Com um pincelzinho mais fininho, vamos aqui com o verde oliva mesmo. Fazer aqui as sépalas. Ó, e com o verde oliva pode vir aqui na pontinha e definir a pontinha da folha. Deixar bem fininho. Depois de secar, a gente pode voltar a reforçar um pouquinho mais aqui as cores mais clarinha e também as cores de sombra. Aqui nessas florzinhas nós vamos usar o amarelo canário, mas pode ser o amarelo bebê, o amarelo ouro, aqui o lavanda, mas pode ser lilás, o verde folha e aqui também o verde oliva. Ó, eu fiz assim, ó, eu fiz uma florzinha, a outra eu fiz duas, ó, fui alternando. Mas você pode fazer só com uma, ou todos com duas, ou dessa forma aqui mesmo que eu fiz. Vamos colocar, ó, o amarelo. Vem com lavanda agora fazendo as pétalas. E aqui a gente faz, ó, uns botõezinhos. E com o verde folha, vem aqui fazendo os detalhezinhos, as folhinhas, os raminhos aqui. É bem simples mesmo, bem fácil de fazer. Faz as folhinhas pequenininhas. Não precisa todas aqui ficar igual. Pode fazer diferente, não se preocupe com isso. Vem aqui, ó, com pode ser o sépia, eu estou usando verde oliva, mas pode ser o sépia, pode ser o marrom. Mesma coisa aqui, ó. Aqui a gente pode colocar duas. Vai escolhendo onde você quer colocar as florzinhas. E não precisa também se preocupar em todos ficar do mesmo tamanho. Bem facinho de fazer mesmo. E fica bem bonito. Depois ela dá uma secadinha e ela fica mais clarinha. Se você achar necessário, pode voltar e reforçar. Aqui, ó, verde oliva, para fazer aqui esses detalhezinhos. Vamos fazer também alguns botõezinhos. E com o verde folha, vai fazer aqui o galinho.
faz umas folhinhas aqui também. Ó, bem fácil mesmo pra fazer e fica bem bonito. Aqui a gente pode fazer uma também, ó, fica bem legal. Fazer um botãozinho. Ó, e vem fazendo aqui os detalhezinhos. Olha como que fica bem bonito. Depois, eu vou fazer, ó, nessa partezinha aqui, ó, de baixo da minha. Aí, você pode deixar assim, pode fazer assim também. Vou fazer aqui e já volto. Olha como que ficou, fica bem bonito. Você pode fazer as florzinhas, ou pode também, se você não gosta de florzinha, de muita coisas assim, pode fazer só aqui a fruteira sem as florzinhas. Ou faz só uma flor, igual eu fiz 3 aqui, pode fazer só 3 aqui, não precisa fazer tudo. Aí, você fica a critério. Se você gostar, você faz. Se não, deixa mais simples mesmo. Ó, aqui a gente vem com o branco em algumas partezinhas aqui e coloca um pouquinho de luz aqui, de pontinhos de brilho. Vamos colocar aqui embaixo também, com um pincel pequenininho mesmo. Olha como que fica bem legal. Mas se você não gostar, pode deixar sem também, vai ficar lindo do mesmo jeito. Ó, aqui as folhas já estão bem sequinhas, eu gosto de fazer quando tá bem seca. Mas se você não gosta de pintar assim com o tecido sequinho, prefere só deixar o tecido absorver um pouquinho a tinta para depois retocar, pode fazer também, não tem problema. E aí, o que nós vamos fazer? Vamos voltar com verde folha. Agora, vamos deixar um pouquinho mais marcadinho. Pode usar também o verde abacate, fica bem bonito. E vem aqui onde a gente já tinha feito, ó, a parte mais clarinha, vem aqui e reforça. Não precisa pôr muita tinta no pincel, porque aqui já tá mais seco, já tem tinta, é só para reforçar mesmo. Vamos colocar um pouquinho do branco, bem pouquinho. Olha, aqui nesse ladinho do pincel, coloco o branco, vem aqui, reforça um pouquinho mais essa parte da folha que está por cima, bem pouquinho. Com o pincel fininho, vem aqui com o verde folha, ó, e vamos reforçar aqui o meio. Aqui, ó, pertinho dessas partes escuras, a gente puxa umas nervurinhas bem fininhas. Não precisa ser grossa a nervurinha. Bem fininho mesmo.
Vamos fazer aqui, ó, essas nervurinhas. Aquela que a gente fez, ela acaba apagando. Então, pode passar por cima de novo, porque ela fica bem fraquinha. Quando a gente pintou e fez as nervurinhas pequenininhas, elas acabam ficando fraquinhas. Então, volta e reforça. Todas as folhas é a mesma coisa, você só vai deixar às vezes um pouquinho mais clarinha ou um pouco mais escura, algumas. Não precisa deixar todas as partezinhas bem clarinhas, pode deixar umas mais escuras também. Ó, e aqui, ó, vem com o verde clarinho, ó, na pontinha, na bordinha aqui da folha. Não precisa contornar toda a folha, só algum lugarzinho que você quer destacar mais, aí você vem aqui com essa cor mais clarinha. Então, todas as folhas, mesma coisa, tá bom? Chegamos ao final dessa aula linda. Olha só que lindeza. Você pode pintar também no pano de copa. Fica lindo, olha só. Aqui eu estou pintando no brim. Ainda não terminei, ó, falta finalizar aqui o acabamento, pra ficar bem lindo. É um risco, dá pra gente usar de várias formas. Caminho de mesa, se você quiser aquele caminho de mesa assim, bem tchan, que chama bastante atenção, que não tem como a pessoa não se encantar. Olha só como que fica lindo. E pode fazer também um centro de mesa, ó, menorzinho. Aí passa o barradinho, faz um pano de copa também. Então dá pra gente usar os projetos de várias formas. E é um tema muito gostoso de pintar, frutas, não é difícil, as aulas vão ficar aqui para você assistir sempre que você quiser. E na aula passada nós pintamos aqui o mamão. Se você ainda não assistiu essa aula, vem aqui no meu canal para você assistir essa aula do mamão, se você ainda não assistiu a aula do mamão. E para você que já adquiriu a apostila ou ainda vai adquirir, não se preocupa. Vou deixar aqui uma playlist com as aulas da apostila. Então, para hora quando você for pintar, ao invés de você ficar aqui procurando vídeo por vídeo, vem aqui em playlist, tem assim, playlist, aí você procura aqui que vai estar lá todas as aulas da apostila Frutas e Vasilhas. Então, vai ficar aqui numa playlist que fica mais fácil para você procurar, porque vai ficar só as aulas dessa apostila. Aí você vem aqui em playlist Frutas e Vasilhas, já vai ficar ali disponível todas as aulas. As que eu vou gravar e as que já estão gravadas, então vai ficar tudo certinho ali para você assistir. E aí não precisa ficar aqui maratonando, né, procurando no canal o vídeo que você quer, assistir, quer acompanhar para fazer o seu projeto. Então vai ficar tudo aqui na playlist, fica bem facinho para você encontrar todos os vídeos. E já estou te aguardando na nossa próxima aula, que é um tema lindo, tanto quanto esse, um tema também de frutas, vamos pintar frutas lindas. Então, já espero você na nossa próxima aula. Se você não ativou ainda o sininho, ativa o sininho para você ser notificado assim que eu colocar a próxima aula. Estou aguardando você na nossa próxima aula e até lá!